Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 233, das contradições e das mistificações, capítulo 27. A pergunta agora é a pergunta de número 3, né? Número 3, na questão 301. Kardec pergunta, faz a seguinte pergunta: com que fim espíritos sérios, né, junto de certas pessoas, parecem aceitar ideias e preconceitos que combatem junto de outras? Você entendeu isso? Olha que interessante, não é? Com que fim? Espíritos sérios. Então nós temos lá mentor, vamos pensar um mentor espiritual nosso, vamos pensar assim. É um espírito sério, né? Então, junte certas pessoas. Então, junto a nós, eles parecem aceitar ideias e preconceitos das pessoas que combatem junto de outras. Junto a nós e junto a certas pessoas, eles aceitam, né? Mas parece que junto a outras pessoas, parece que eles já combatem. Parece que fica aquela, como se fosse uma divergência, né? Ou também fica parecida assim com uma contradição, né? Porque junto a uns combate, junto a outros não combate. Que história é essa? Né? Com que fim espíritos sérios, junto de certas pessoas, parecem aceitar ideias e preconceitos, parecem aceitar. Esse parecem aceitar não significa que eles aceitam. Isso é relativo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de analisar essas questões. Parecem aceitar e preconceitos que combatem junto de outras. Então vamos para a resposta. Os bons espíritos respondem assim: cumpre-nos façamos compreensíveis. Ponto final. Mas tem mais. Cumpre-nos façamos compreensíveis. Então, só com essa resposta não haveria necessidade. Não há necessidade de expor mais nada. Você sabe por quê? Cumpre-nos façamos compreensíveis. É a mesma coisa da resposta anterior, da de número 2. Onde eles procuram, os bons espíritos, eles procuram fornecer as respostas de acordo com o nível evolutivo. Então eles procuram se adaptar ao nível evolutivo das pessoas e também se é o momento ou não de transmitir àquele nível que ali se encontra, da mesma forma como foi transmitido ao grupo do dia anterior. Cumpre-nos façamos compreensíveis. Pronto. Então eles procuraram fazer-se compreensível aos hipócritas. Sim.
Eles procuraram fazer compreensíveis aos doutores. Sim. Então, isso é o que importa. Isso é o que importa. Simplificando também de outra forma. O professor chega a uma sala de aula no maternal. E ele procura fazer-se compreensível ali aquelas criancinhas de 2, 3 aninhos, não é verdade? No entanto, as criancinhas chegam em casa, aqueles que conseguem falar: mamãe, eu gosto tanto da tia. Eu amo a tia. Porque ela conquista as criancinhas, não é? Com aquele jeito dócil dela, delicado, aquela psicologia. Durante o dia. Só que à noite, aquela professora ela tem uma carga horária de trabalho terrível. Porque ela tem que trabalhar durante o dia no maternal e à noite ela ainda tem uma outra grade curricular numa faculdade de medicina. Agora você acha que o ensino que ela aplica para as crianças do maternal é o mesmo que ela aplica para os jovens na faculdade? Não é. Mas o importante é ela fazer-se compreensível. Na faculdade de medicina, ela conseguiu fazer com que eles a entendessem? Sim. No maternal também? Também. Então, como se diz aqui, passa a régua. Então, mas olha a sequência. Cumpre-nos façamos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, principalmente nisso. Ora, se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, isso não é só uma convicção bem firmada sobre uma doutrina. Em tudo. Se você percebe, isso é psicologia. Se você percebe que determinada pessoa tem uma convicção firmada a respeito de determinada coisa, se você puder respeitar, melhor. Não é? Então, se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, necessário é lhe tiremos essa convicção. Agora, como tirar essa convicção? O trabalho é árduo. Há um preço a pagar. Mas se você age com psicologia, se você tem paciência, tolerância, aceitação, você consegue afastar dessa pessoa essa convicção, porque no final a pessoa percebe que essa convicção não passa-se de um fanatismo. E todo aquele fanático, ele é o reflexo de um
sujeito obsidiado. A convicção nunca é algo concreto, e sim fanatismo, porque fanatismo não é concreto. Fanatismo é uma distorção, fanatismo é um distúrbio, fanatismo é uma obsessão. Então não é concreto. Se nesse caso até a obsessão não é concreta. Nesse caso. Porque a obsessão não é concreta. Porque se ela fosse concreta, por todo e sempre, ela nunca seria removida. Ela não deixaria de existir. Mas deixou de existir é porque não é concreta. Porque ela não é sólida. Concreto é o amor. Concreto é a caridade. Concreto são esses sentimentos nobres, que são eternos. Os que não são eternos não são concretos. São ilusórios. São fantasias. São passatempos amargos que não vale a pena. Mas você tem que, esse tem é simbólico, mas você tem que saber trabalhar. Cada qual se apresente 10 desestruturado, convictos, você deve trabalhar os 10, cada qual de forma diferente. Por isso que não se logra êxito muito na Terra quando é em pauta esta questão, esta matéria é levada à apreciação-se de muitos e principalmente na prática. Porque pela falta de conhecimento da individualidade, por falta do conhecimento da persona, então englobam-se todos numa só matéria e estudam apenas uma matéria para remover dos 10 persona, individualidade, que naquele momento é um coletivo, porque estão juntas. Vamos remover desse coletivo todas estas convicções. E a matéria é esta. Apliquemos essa matéria e eliminemos todas as convicções. No final, o êxito nunca que passe de alguns porcentos. Porque você aplicar uma matéria a um coletivo de individualidades, de personas, é totalmente diferente
do que você aplicar uma matéria a uma personalidade, uma persona que faz parte de uma individualidade e não de uma coletividade. Isso é muito fácil, gente. Isso é psicologia pura. E graças a Deus muitos têm estudado isso na Terra. Porque não consegue se remover de um coletivo. No geral, não consegue se remover. Trate no individual e não no coletivo. Trate no individual para você ver. Você consegue obter êxito. Porque cada indivíduo é uma personalidade diferente. Então não queira discutir com uma com uma coletividade tentando solucionar o problema de toda a coletividade. Ou melhor, de toda a individualidade. Porque não consegue. Então, olha só para você ver. Necessário é lhe tiremos essa convicção. Mas pouco a pouco. Necessário é lhe tiremos essa convicção. Mas pouco a pouco. E como que se tira essa convicção pouco a pouco? Da coletividade? Não. Não aplique uma matéria para eliminar numa coletividade todos aqueles defeitos que a gente acha que é um defeito que não consegue. O trabalho é de formiguinha. É gradativo. Por isso que olho no olho é muito importante. Não se trata um paciente se não for olho no olho. O paciente está com o rosto para baixo? Sim. Diga para ele: olhe em mim. Mostre para a pessoa que você o ama, que você se preocupa com ele, que você está ali fazendo o teu papel de profissional, mas acima de tudo, um enviado ou uma enviada de Deus, de Jesus. Mostre que você se interessa por ele, principalmente naquela situação que a pessoa se encontra. Olhe nos olhos. Olhe em mim. Ah, mas eu não quero. Mas por que você não quer olhar em mim? Pode olhar. Eu não vou te ferir. Olha em mim. Diagnósticos elaborados e fechados quando o profissional não sintoniza os olhos do paciente, é diagnóstico fechado que pode ser encaminhado à lata de lixo. Porque não consegue se diagnosticar um paciente se você não fixar os olhos dele. Ah, mas e na questão da biologia, da fisiologia, de um hemograma completo? Mas você entende que para você pedir um hemograma de um paciente, você tem que ter à sua frente o paciente, para que depois de olhando nos olhos dele, você de fato
peça ou não peça o hemograma. Ora, isso é muito fácil, gente. A pessoa não olha no olho do outro porque não quer. E você não consegue diagnosticar ninguém. Ah, mas eu consigo diagnosticar através do hemograma todo mundo. Porque o que importa são os exames laboratoriais. Para o materialista, para o desalmado, para aquele que está abusando da profissão, para aquele que não está aproveitando a profissão, para aquele que não reconheceu até hoje que Deus se faz presente na vida das pessoas através daqueles profissionais, e que aqueles profissionais ali são representantes de Deus, são anjos anônimos que Deus envia até aqueles necessitados. Infelizmente, muitos desses só conseguem se conscientizar quando retorna à pátria espiritual. Aí você pode me dizer, Luiz, mas você está enxergando tudo isso aí nessas que você está lendo? Mas, gente, se eu for falar tudo que eu enxergo aqui, eu fico só aqui o resto de 2023. Deus que me livre. Não, por isso eu já parei. Ó, vou mudar de assunto aqui. Necessário é lhe tiremos essa convicção, mas pouco a pouco. Por isso é que muitas vezes nos servimos de seus termos e aparentamos abundar nas suas ideias. Tá vendo só? Por isso é que muitas vezes nos servimos de seus termos. Então a pessoa precisa usar a gíria do outro, usar os termos do outro de vez em quando, ter aquele jogo de cintura, e aparentamos abundar nas suas ideias. Você precisa mostrar que aparentemente parece que você está convicto de que realmente você torce pelo mesmo time que a pessoa torce. Tem pessoas que chegam e me perguntam, qual o time que você torce? Qual time que eu torço? Sim. Faz para mim, faz a mim um favor. O quê? Por favor, qual time que você torce? Eu devolvo a batata quente. Ah, eu torço pro time, pro Palmeiras. Não sou de falar esses nomes, não, eu vou falar. Palmeiras, me dá um abraço aqui. Graças a Deus encontrei um palmeirense. Eu falto beijar a pessoa ali na minha frente. Fingimento não, psicologia. Porque é daquela forma que eu vou tratar aquela pessoa. Eu não posso ir contra aquela convicção dele. É um direito dele. Eu vou mudar essa convicção dele estando do lado dele. Eu não posso, assim, afugentar, como se diz, o inimigo. Eu tenho que estar do lado do inimigo. Eu tenho que trazer o inimigo para junto de mim. Você entende? Inimigo no bom sentido, né? Eu tenho que trazer aquele ser necessitado para junto de mim. Só que eu tenho que estar convicto de que realmente eu estou, né, o iluminado. Porque senão eu vou encaminhá-lo para o buraco. Cego conduzindo cego. Abundar nas suas ideias. É para que não fique de súbito ofuscado. Porque a pessoa pega e fala para você assim, eu sou palmeirense. Você pega e fala para você, ô timinho ruim, é? Pelo amor de Deus, você não tinha um time melhor para você torcer, não? Que direito eu tenho de fazer isso?
Eu sou evangélico. Oh, religião. Eu sou católico. Oh, religião. E você xinga a pessoa. Que direito você tem de fazer isso com a pessoa? Por isso que quando perguntam a mim qual a minha religião, eu digo assim, olha, eu tento ser espírita. Tento, porque não é fácil. Porque espiritismo exige mudança, reforma, transformação. E não é fácil reforma, gente. Arrume um pintor, um pedreiro para fazer uma reforma na tua casa e você sai cedo e chega de tarde, tá tudo bagunçado. E aquela bagunça, uma semana, 2 semanas, você vai ficando pirado. Reforma não é fácil. Ainda mais quando se trata de reforma íntima. Aí que o bicho pega. Porque enquanto está se exigindo a reforma externa, tudo é mais fácil. Mas a interna é complicado. Fique de súbito ofuscado. E não deixe de se instruir conosco. Tá vendo? Porque se você não ofusca o indivíduo, né? Ah, mas você tá errado, isso aqui tem, fala mal da religião, do caboclo, você deixa de instruir. Você ofusca ele, você perde uma ovelha desgarrada que já se encontrava desgarrada do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a psicologia. Vamos para o próximo vídeo.